Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Felipe Cardoso, eu sou advogado, sou sócio fundador da Cardoso Advogados Associados e no vídeo de hoje eu quero explicar para vocês definitivamente quanto que um juiz vai definir em termos de pensão alimentícia para um menor de idade. Vamos ver? Bom, pessoal, e para começar a falar sobre o nosso tema de hoje, a primeira coisa que eu tenho que explicar para vocês é que o juiz ele vai se basear em dois critérios extremamente importantes para definir como que será feito o pensionamento desse menor. No caso, o juiz vai verificar se a pessoa que tem que pagar pensão alimentícia, se ela tem ou não um vínculo trabalhista, porque os critérios eles vão mudar da seguinte forma. Se essa pessoa possui um vínculo trabalhista, trabalha de carteira assinada, o juiz vai definir um percentual de pensão com base no salário dessa pessoa. E aí, esse percentual vai incidir sobre o 13º, sobre eventuais ganhos extras, sobre hora extra. Então, tudo que aquela pessoa receber, inclusive a mais em determinado mês, isso vai refletir no pagamento da pensão, que será um percentual com base no salário. Inclusive, é muito mais fácil porque esse tipo de situação faz com que o juiz expeça um ofício para o empregador da pessoa que está pensionando o menor e aí o RH da empresa que vai mês a mês fazer o desconto juntamente com o pagamento ali do salário da pessoa. Então fica muito mais fácil se receber porque não precisa passar pelo critério ali da pessoa que está pagando a pensão. Quem vai pagar vai ser diretamente o RH da empresa. E isso muitas vezes pode, inclusive, justificar até mesmo um atraso no pagamento da pensão, porque a empresa às vezes pode atrasar o pagamento do salário da pessoa que está pensionando e isso pode fazer com que o pagamento da pensão sofra também, consequentemente, algum tipo de atraso. Então, esse é o critério fundamental. Quando a pessoa tem algum vínculo trabalhista, esse percentual vai ser definido diretamente no salário, podendo se expedir ofício para que esse desconto da pensão alimentícia ocorra mês a mês diretamente pelo empregador. E aí, pessoal, pode acontecer também que se essa pessoa não tiver um vínculo trabalhista, o juiz vai determinar ali um valor com base no salário mínimo, geralmente. Um salário mínimo porque esse valor vai sofrer atualização mês a mês. Então, para quem não tem um vínculo trabalhista, é autônomo, trabalha ali às vezes fazendo bico, ou então é dono de uma empresa, é um empresário, é um gestor de negócio, geralmente o juiz irá estipular com base no salário mínimo. E aí o assunto mais importante que você deve estar se perguntando nesse exato momento é: mas quantos por cento ele vai dar com base nos ganhos daquele trabalhador, daquele funcionário, e quantos que ele vai dar com base no salário mínimo? E essa pergunta, pessoal, ela não tem uma resposta taxativa, ela pode variar de acordo com cada tipo de processo, de acordo com cada tipo de situação que envolve ali as partes. Isso porque a gente entende que a pensão alimentícia ela sempre será definida com base em 3 critérios fundamentais. Os critérios da necessidade, da possibilidade e da razoabilidade. O juiz vai analisar esses 3 parâmetros para definir quanto será a pensão alimentícia de um menor de idade. O critério da necessidade, ele vai analisar quanto que essa criança precisa para ter ali o sustento dela, para poder ter o correto desenvolvimento no âmbito ali da vida dela, seja em alimentação, lazer, saúde, educação. E aí o juiz vai analisar com base no que esse menor precisa. Ele também vai analisar com base nos critérios da possibilidade. Ele vai ver quanto que aquela pessoa vai pagar de pensão com base no que realmente ela pode pagar. Então dificilmente você vai ver uma decisão do juiz determinando que uma pessoa pague, por exemplo, 50% do salário dela. Isso porque vai tornar inviável o sustento dela mesma. Então, com base no critério da possibilidade, o juiz ele tem que deferir um valor de pensão que seja de fato possível daquela pessoa que está alimentando de se pagar. E por último, nós temos o critério da razoabilidade, que ele vai causar um certo desequilíbrio nos critérios da possibilidade e da necessidade, justamente para trazer uma situação que tenha mais a ver com o padrão de vida das partes.
Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Imaginamos aí que nós temos a figura de um grande empresário que recebe muito dinheiro por mês. E aí a criança ela precisa, vamos supor, de R$ 2.000, isso já paga as despesas dela. Mas o pai, o genitor, que vai pagar a pensão, ele ganha 50 mil por mês. Ou seja, o pai pode pagar mais do que a criança precisa para sobreviver. E aí, com base no critério de uma questão razoável, da razoabilidade, esses parâmetros sofrem um certo desequilíbrio para você dar um valor de pensão que seja acima das necessidades da criança, para que ela possa ter um padrão de vida que não seja tão somente a sobrevivência dela, para que ela tenha um padrão de vida igual àquela pessoa que está pagando a pensão alimentícia. E aí, quando a pessoa tem vínculo trabalhista, né, que você já pode entender que o juiz vai definir a pensão com base nesses 3 critérios, mas quando ela tem um vínculo, geralmente o juiz ele sempre utiliza um númerozinho, que é quase que um númerozinho mágico em termos de pensão alimentícia, que é 20% caso essa pessoa tenha um filho. Se ela tiver 2 filhos, vão ser 15% para cada um. Esses números que eu estou falando, pessoal, eles não constam em lei, ou seja, não é um número que necessariamente vai se repetir ao longo de outros processos de pensão alimentícia. Entretanto, por uma questão aí de precedentes, os juízes acabam decidindo um percentual de 20% dos ganhos daquele funcionário a ser descontado diretamente no contra-cheque. E aí, se tem algum outro filho, esse percentual pode reduzir para 15%, né? Ou se a gente está falando aí de um processo de pensão alimentícia que sejam 2 crianças, né, filhos do mesmo representante legal, o juiz vai determinar 30%, sendo 15% para cada um dos filhos. Então, o percentual da pensão alimentícia ele vai variar muito de acordo com esses 3 critérios que eu falei para vocês, principalmente se a pessoa tem ou não vínculo trabalhista. Se ela não tiver, você já percebe que fica um pouco mais difícil da gente estipular quanto de fato vai ser esse valor da pensão. E aí por isso que são processos que a gente tenta trazer como prova a situação financeira daquela pessoa. Quando a gente fala de um autônomo, é muito difícil a gente, às vezes, comprovar que a pessoa ganha 10, 20, 30 mil reais. Então a gente utiliza parâmetros do passado, a gente utiliza viagens que já foram realizadas, de fato o padrão de vida daquela pessoa, o carro que ela dirige, o lugar que ela mora, os lugares que ela frequenta. Comprovando-se que é um lugar de alto padrão de vida, a tendência é que o juiz defina a pensão com base nesses rendimentos aí que não vão ser muitas vezes iguais ao que realmente a pessoa recebe mês a mês, mas vão ser parâmetros ali que vão observar esses 3 critérios que eu falei para vocês. Então, sempre que a pessoa tem um vínculo trabalhista, esse valor vai ser um percentual, né, de pensão com base no salário da pessoa. E quando ela não tem um vínculo trabalhista, geralmente o juiz vai arbitrar ali um percentual com base no salário mínimo. Um salário mínimo justamente para poder ter aí uma correção ano a ano com base na inflação, de acordo com o que o governo determinar. Bom, se ficou ainda alguma dúvida, diga aqui nos comentários, vai ser um prazer ajudar você. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!